Vamos lá. Darui, Como um Trovão, Zenitsu, de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, né? Cara, ele é um dos meus preferidos da obra, né? Que eu acho, só que eu acho ele muito apagado, né? No anime, no mangá, sabe? Vamos, da mesma forma, eu vou parar quando eu achar interessante do vídeo, tá? Comentar algo, comentar sobre a música, sobre a obra em geral, né? Se vocês preferirem que eu não pare a música ou deixe pra comentar no final, pode deixar aí embaixo, tá? Mas esse é o jeito que eu mais me gosto, porque eu acabo esquecendo no final, né? Mas vamos lá. Se preferem que eu fale no final, só comentar aqui embaixo, tá? Vamos lá. Instrumental letra de voz por Darui. Mix Master ALBK. Mesmo que eu sobreviva, vou acabar morrendo para um Oni. Essa é a primeira cena, né, que é onde ele... aquela aranha, né? Durante o tempo em que vivi, sempre foi fácil de enganar. Ele é muito inocentezinho, né? Por me salvar, fui obrigado a treinar pra um caçador me tornar. Sim, tem decepcionar. Trovão eu não irei dominar. Eu sou tão inútil, mas o vovô sempre acreditou em mim. Um desperdício eu sei, só pra eu morrer no fim. Por um milagre que a seleção sobreviver, até que eu o conheci. Saiba, fera, que eu nunca vou deixar você tocar nessa caixa, proteger a caixa. Foi isso que o Tanjiro pediu. Que aliar o Oni, mas confiar decidi, já que ele mente um som que é tão gentil. Eu sou patético, eu sei, tenho que dar o meu melhor, mas no final sempre cedo, com medo, correndo. Sinto medo tremendo, só domino a primeira forma da respiração. Como Maria, a vontade do ex-pilar do trovão. Uma coisa, né, que eu... possivelmente apareceu na obra original, né, e tal, mas é que eu não me recordava, né, que o avô dele era um pilar, o pilar do trovão, né? E é engraçado que nessa parte, que ele tinha cabelo preto, né? Ele não tinha cabelo amarelo. E isso aconteceu por conta de um trovão barra raio, né? Que caiu nele que ele enquanto ele estava numa árvore. Aí a partir dali por coincidência do destino, né? A partir daí ele virou, né? A respiração do trovão. E até o momento, né? Desse momento da música, ele só sabia utilizar a primeira forma, né? A primeira respiração. O avô dele era incrivelmente foda. Ele é o único que acreditava nele. Pior que quando ele se transforma, né, ele meio que dorme, nesse arco, né, e ele meio que vira, ele praticamente quase invencível, né, invencível ele não é, mas eu digo assim, ele se torna muito forte, né, então, ele acaba, derrotando o pessoal fácil, né, ali ela só se garantiu porque as faixas dela, né, me perdoe, esqueci o nome dela, que as faixas dela, ela não rasga tão fácil. Pro personagem principal cortar isso daí foi um trabalho difícil, né? Ele bota o medinho nela. O vô dele tem O vô dele tem um corte parecido com a do Luffy, né? Só que muito maior, né? Oh, tô esquecendo da legenda. Inosuke. Eu acredito que vai falar, mas essa questão do vô dele, né? O vô dele acaba cometendo um seppuku, né? O suicídio. E ele acaba ficando muito triste. Isso a gente vê no final da penúltima temporada, né? Da última temporada antes do filme. Quando ele recebe a carta, ele muda, né?
E quando eles são capturados, né, na última temporada, quando eles são capturados pro Castelo Infinito, ele já não sorri mais, né? Ele tá, tipo, um modo sério, entre aspas, né? Eu achei muito legal isso, porque eu acho que vai falar um pouco aqui, eu comento melhor. Um passo, lua superior, segurança derrota. Vou treinar pra ser útil pra alguém. Posso ter coragem como tangente. Ele começou a treinar por conta do vô dele, né? Não sou nada mais que me machuque. Até aquela carta ter lido. Desesposto, vovô se matou. Seu aluno virou Oni. Não teve um pupilo que prestou, mas terá justiça por mim. Veja, Kaikaku, que eu estou lutando acordado. Você ficou menos jeito. Largou a humanidade e continua tão lento. Até com Kaikaku, logo aquele que tanto me chamava de fraco. Lua superior, se não tava buraco. Irmão, não se engane, não vim pra conversar. Somente vim te decapitar. Essa é a forma que eu mesmo que é. O Zenitsu humilha ele, né? Eu serei até te admirar. Cabeça super-herói. Não vou te ver que matar. Eu mesmo como usa resista Tanjiro. Sua irmã tá te esperando. Enfim, tu toca. Voltando um pouquinho aqui, né, na luta dele contra, entre aspas, irmão, né, porque eles eram criados pelo avô. E eles eram criados pelo avô, né? E ele sempre tratou mal, né, Inosuke, perdão, o Zenitsu, ele sempre tratou mal o Zenitsu e o avô, né? Só que é interessante ver o seguinte, né, porque ele sempre buscava o poder, né? E nessa luta ele caçoou, né, do Zenitsu, né? Falando, né, pô, você só usa quem que você quer ser, tal, você é um desgosto, porque você só sabe usar uma respiração do trovão, tal. E o interessante é que ele, o demônio, né, esse daí, o irmão do Zenitsu, ele consegue usar a 6, da primeira à sexta, e o Zenitsu consegue usar apenas a primeira. Só que na do trovão não existe uma sétima, né? Vai somente até o 6. E é engraçado que o Inosuke, perdão, eu sempre confundo o Inosuke, os nomes, né? O Zenitsu, ele se torna, né, ele cria, na verdade, perdão a palavra, ele cria a sétima respiração. E é engraçado porque ele acha que, o velho te deu um treinamento diferente e tal. Aí o Zenitsu fala, não, eu criei, né? E é muito forte. Tipo assim, nessa luta, querendo ou não, o Zenitsu humilhou o cara, né? Porque, tipo assim, no anime ela é um pouco mais estendida, mas no mangá, se eu não tiver enganado, ela acaba muito rápido. E isso é uma crítica que eu tenho ao Castelo Infinito. O Zenitsu tem essa luta e some. E aí, o que acontece? Ele sai dali e é só isso, sabe? Ele sai, não acontece mais nada, ele não luta com mais ninguém e tal. Eu acho que foi a autora, né? Tanto a autora quanto o pessoal do anime não conseguiu transparecer o nível do Zenitsu, né? Porque eu entendo que ele seja um personagem de segundo plano ali. Ele tá entre os protagonistas, mas não é protagonista, né? Então, eu sinto que o Inosuke às vezes participa mais do que ele, né? Tanjiro se transformando. Descanse, você tinha razão. No fim, talvez eu fui como um senhor. Fui como um pilar. Como um trovão. O poder do céu. Darui mandou muito bem nesse refrão. Encaixou muito bem com os Zenitsu. Muito legal a questão do... Deixa pra falar no final. Tem mais alguma coisa? Acho que não. Não tem mais nada. Eu acho engraçado não, perdão. Eu acho muito legal esse poder dos Zenitsu. E eu acho o seguinte, né? Eu acho que era legal até a primeira e a segunda temporada, onde ele só dormia. Que ele só ficava forte quando dormia. Mas eu acho que pesa um pouco, porque é um personagem muito forte. O poder dele é muito forte, porque ele... na velocidade da luz, possivelmente, do trovão, né? Ele é muito rápido, então ele
ele seria o counter de muita gente. E só que ele é muito deixado de lado, eu acho, na obra, né? Mas mesmo assim, ele é muito bom. Ele tem a comédia dele é legal também. Referência à música, né? O Darui acertou muito com esse refrão, por quê, né? Por que eu acho isso? Porque na hora que ele grita, né, no refrão, tipo, ele como se fosse o barulho do trovão, né? No momento do barulho do trovão, que o Zenith ataca, ele faz o ápice do refrão, né? E eu achei isso demais. Vamos agora pra ficha técnica, né? Aqui. Foi lançado há pouco tempo. Um pouco tempo não, né? Dia 21 de setembro essa música. Ficha técnica. Música e voz por Darui, instrumental por Darui, mixagem e masterização por ALBK, assistente de mixagem Nesh, edição Nog, Wata, Beto, Seibert, Amorim, Aizawa e Infi. Thumbnail, ilustração por J, design de thumbnail por Tega, legenda do YouTube por Insanity. Caso eu tenha falado o nome de alguém incorretamente, tá? Por favor, me perdoe, pode me corrigir embaixo. E é até engraçado a gente ver esse daqui, porque tem muito menos gente do que geralmente as coisas têm, né? E é isso, né? É isso que eu tinha pra falar dessa música, da obra em si, né? Do Zeniths. O Darui mandou muito bem. Vai entrar na playlist, já deixa o like aqui. Vai entrar na playlist, certeza, porque nessa batida ficou excelente. E é isso. Eu tô fazendo live de segunda a sexta, basicamente, né? Aos finais de semana, de vez em quando eu abro na twitch.tv/JATR, underline, tá? Tô assistindo já It, Bem-vindos a Derry, Stranger Things, quinta temporada. Tô assistindo animes, tá? Quem não consegue acompanhar ao vivo, cinefy.gg/JATR, tá? É isso. Valeu!